heavy workload. Hardly any private life. Lots of responsibility. Always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue. We listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Escalop Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Dialog посвященный жизни. Dialog, dedikasi bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue, dedicated to life. الحوار مكرسة للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog про život. 对话致力于生命。Dialogue, dedicated to life. Get connected with the Escalop Academy. Boa noite a todos. Eu sou a Natália Macedo, sou líder de venda de produtos na BU de Implantes e trabalho na Bebral há 3 anos. Na live de hoje, contaremos com a presença do Dr. Lourenço Peixoto, que é chefe do grupo de quadril do INTO e coordenador do nosso evento. Contaremos com a presença do Dr. Marcelo Felipe Monteiro, que é especialista em ortopedia e traumatologia pelo INTO e especialista em medicina esportiva. Contaremos com a presença do Dr. Elton Andriola, que é especialista em ortopedia e traumatologia pela MB e super especializando em quadril pelo INTO, discutindo sobre planejamento pré-operatório, desde o raio-x até o ato cirúrgico e trazendo vários casos interessantes para vocês. Por favor, deixem suas perguntas no nosso chat, que elas serão respondidas ao final do evento pelos nossos especialistas. E gostaria de agradecer a presença de todos e desejar que vocês tenham um excelente evento. É com você, Dr. Lourenço. Boa noite, pessoal. Um enorme prazer estar aqui com vocês nessa noite do dia 23 de setembro. Estou aqui muitíssimo bem acompanhado com o Dr. Elton Andriola, Boa noite. Cirurgião de grande experiência, um grande amigo, se formou no INTO, cirurgião que milita na área de cirurgia do quadril há muitos anos, né, um cirurgião raiz, né? E o doutor Marcelo Monteiro, meu parceiro de grupo do INTO. Então, aqui a ideia nossa é debater casos interessantes, vários aspectos acerca da reconstrução da articulação do quadril, com a utilização de um material que eu acho fantástico, que são as hastes metavisárias. Então, a gente vai discutir
um pouquinho dos aspectos, dos prós e contras, né? Nem tudo são flores, obviamente, mas a gente vai discutir vários aspectos relacionados a essa haste, as vantagens, as indicações, né? E vamos debater muita coisa em cima de casos clínicos. Então, aproveitem, eu acho que vai ser um debate bastante interessante, proveitoso, e há espaço também para interação, perguntas podem ser enviadas, vamos fazer algumas perguntas interativas para a plateia, então aproveitem para interagir e deixem suas mentes abertas, porque realmente esse material é um material muitíssimo interessante, de grande valia na prática ortopédica da cirurgia do quadril. Muito bem, essa é a haste metafisária, muitos de vocês devem conhecê-la já, né? Então, existem inúmeros designs de implantes, né, no mercado. Eu queria saber de vocês, do Elton, primeiramente, para uma artroplastia primária, qual é o teu desenho ou princípio de haste femoral preferida na tua prática e conceitualmente? Boa noite. Então, Lourenço, na prática aqui, como eu acabo atendendo pacientes numa idade mais avançada, eu não tenho assim a preferência direta pela metafisária, assim, né? Eu opto por uma prótese de fixação proximal, né? Não costumo escolher a fixação full coat. Eu procuro a fixação proximal mesmo para evitar o stress shielding, né? E nos casos de paciente com um osso bom, paciente jovem, que você procura dar um plus, né? Que durante a explanação desse webinar, você, o Dr. Marcelo também, vão comentar sobre as vantagens da haste meta, né? E o restabelecimento da biomecânica que essa haste promove para o paciente e uma recuperação mais anatômica, né? Então, para esses pacientes, quando eu procuro dar um plus nesse sentido de restabelecimento anatômico e biomecânico, aí eu tenho preferência pela meta. Marcelo, qual é a tua opinião? Me parece assim que, historicamente, as hastes vão diminuindo de tamanho, né? Eu me lembro quando eu entrei na residência médica, a gente usava hastes muito longas, com outros princípios de fixação total ou preferencialmente distal, e o que a gente vê hoje é que as hastes vão diminuindo de tamanho, isso porque eles talvez observaram que a fixação distal causava dor na coxa, naqueles conceitos antigos, e também para facilitar acessos cada vez menores, né? Você é adepto das hastes cada vez mais curtas? Lourenço, agradecer pelo convite para participar aqui desse web, né? Tá. Minha opinião, acho que eu gosto da haste metafisária, tá? Eu acho que é um conceito interessantíssimo e eu sou adepto dela tem já cerca de 6, 7 anos que eu trabalho sempre que possível com ela. Acho que pela nossa experiência a gente tem lá no INTO, a gente observa muito essas hastes grandes, as hastes full coated, e você percebe que nas revisões você tem uma perda muito grande de estoque ósseo. Então, foi uma coisa que me levou para essa haste metafisária, que é uma haste que ela tem um tamanho menor e você pensa sempre mais à frente numa possível revisão. Então, é um conceito que eu abracei. Hoje, na minha prática diária na cirurgia do quadril, eu uso ela na maior parte dos meus casos, tá? A questão da idade, já quebrei esse tabu há um tempo. Então, um paciente com mais de 60 anos mesmo, se tiver um osso adequado, eu já penso na haste metafisária. Tá? Eu acho que você restabelece melhor a mecânica do quadril, você corta menos osso e é aquele princípio que a gente tem. Quanto menos lesão você fizer em tecido ósseo, você ganha mais braço alavanca, mais momento e o paciente consegue ter uma melhor percepção, propriocepção mesmo. Então, ele tem um melhor estabelecimento funcional. Você, então, está usando cada vez hastes mais curtas
Será que você vai chegar nessas hastes de ancoragem no colo femoral? Aí também não, né? Eu não estou com essa coragem, não. É. Mas por enquanto não. Não tenho essa pretensão por enquanto, não. Bem, então vamos discutir aqui o primeiro caso clínico. Esse caso aqui é um caso que a gente convive, é um exemplo de um caso usual, quer dizer, é raro, mas eventualmente ocorre, né, para ilustrar a importância desse tipo de implante no nosso armamentário, né? Então, é uma paciente feminina, de 54 anos, ela tinha uma sequela de trauma prévio. E aí, em 2016, isso aqui foi um trauma grave, e ela fez uma fratura subtrocanteriana ou diafisária do fêmur, ali na transição entre a região subtrocanteriana e diafisária do fêmur, e eles fizeram damage control por conta de um TCE, né? E ela luxou o quadril, reduziram o quadril, mantiveram a fratura reduzida ou alinhada com fixador externo, não houve nenhum déficit neurovascular à época, e ela se apresentou lá no serviço com grande limitação funcional, dor, né? Limitação do arco de movimento no quadril direito. Então, esse era o caso. Elton, vamos fazer uma haste convencional aí, amigo. Dureza, né? Dureza. É um caso bem complexo, até pela história pregressa dessa paciente. E, você vê ali várias alterações estruturais, a diáfise com uma alteração angular bem significativa, tanto no AP quanto no perfil. Para conseguir uma haste tradicional de fixação distal ou até uma full coat, você teria que fazer uma osteotomia, né? Uma nova osteotomia, realinhar todo esse fêmur, agredir bastante partes moles, um acesso amplo, enfim, praticamente uma revisão, né? E aí eu acho que perde um pouco uma paciente que já sofreu tanto, né? A história dela é uma história já sofrida, com TCE grave, enfim, você acaba agregando muitos danos a mais do que o necessário. Por isso que o conceito da da prótese metafisária, nesse caso, olha, não tem caso melhor para exemplificar, no meu ponto de vista. Marcelo, vamos fazer uma convencional aí ou um resurfacing? Você está sem som, Marcelo. Voltei. Esse caso, eu penso totalmente na metafisária, tá? Aí até acho que não tem, eu não vejo outra indicação para ela. Como o Elton falou, é uma revisão, se for pensar em realmente ostomizar esse fêmur, você vê que tem alteração angular em todos os planos, eu acho que é até maior que uma revisão. Tá? Então acho que você conseguindo no templatear o macho metafisário nesse caso é o caminho. É claro que é factível, né? Quer dizer, osteotomizar o fragmento, cruentizar o canal, colocar uma haste de fixação distal, aí é factível, né? Mas certamente que o atalho aí talvez seja a utilização de uma haste curta. E aqui a gente tem nossa primeira pergunta para a audiência, né? Eu queria saber o que o pessoal faria nesse tipo de situação, né? Se osteotomia femoral e uso de uma haste longa de fixação distal, que é uma saída, né? Prótese de recobrimento, que é uma coisa que meio que caiu em desuso, mas a gente vê atletas de alto rendimento colocando resurfacing aí, enfim, há ainda um resquício desse tipo de implante no mundo. Opção C, haste metafisária, opção D, haste convencional primária, e opção E, uma cirurgia em 2 tempos. Então, esse é o quiz. Lourenço, só para falar aqui, dar aqui um adendo, Sim. Eu acho que, comparativamente, nesse caso, a haste metafisária ela vai ser como o explant para revisão de acetábulo. Ela é um shortcut. Você pode fazer a mesma coisa com muito menos tempo, muito menos sofrimento, as coronárias vão ficar mais tranquilas, os cabelos brancos vão ser
menos, um pouquinho menos, vai manter poucos cabelos na cabeça mais, então acho que ela tem essa vantagem. Você pode ter um short cut muito interessante nesses casos. Se imaginemos assim, Elton, que nesse caso aí seja um cirurgião que se depara com esse caso, tem que resolver e não tem experiência com a haste metafisera. Você acha que um cirurgião que tem experiência com a haste convencional, ele pode utilizar a haste metafisera exigente sob o ponto de vista técnico para um cirurgião já experiente de quadril? Como é que é essa coisa da manha da haste do material do implante? Como é que você vê isso? Então, Lourenço, eu vejo que ela demanda assim um certo aprendizado. Acho que pelo menos o cirurgião deve ter acompanhado um colega a realizar pelo menos uma vez, pegar alguns macetes ali, porque realmente ela tem um planejamento pré-operatório bem restrito, assim, bem aprimorado. Você tem que planejar, é uma haste que você não pode sem fazer template. Eu acho que seria muita audácia, né? E bem templatada, com alguém que tiver acompanhado pelo menos um serviço, mas o ideal mesmo é fazer o curso, né? Eu acho que o curso é bem bacana, eu fiz o curso, né, a Academia Esculap, e visitei o serviço, e eu acho que vale muito a pena. Você tem treinamento em cadáver lá, em peças anatômicas, acompanha serviços na Alemanha, e eu acho que isso é o gold standard, né? Você, Marcelo? Eu acho que a haste metafisera, ela tem uma curva de aprendizado, vamos pensar, eu considero curta, não acho tão longa assim, não. A gente vem, se for perceber com o acesso anterior, por exemplo, eu acho muito mais fácil você começar uma haste metafisária do que passar por anterior direto. Acho que a gente percebeu isso lá no Intro, a gente fez a experiência hoje lá nas duas vertentes, e a metafisária tem alguns macetes pequenos que você tem que mudar um pouco o seu conceito de corte de colo femoral, mudar um pouco o conceito de onde você vai ancorar a tua haste, sair um pouco do meio do canal e mais para a lateral. Mas depois que você entende isso, eu acho que aí ela vira sua rotina. Aí ela passa a ser uma coisa normal, rotineira. Com certeza. Eu acho que comparado com o acesso anterior, com certeza ela tem uma curva de aprendizado bem menor, né? E realmente, se um cirurgião já experiente, que já tem um acesso, né, na cabeça, ele consegue, acompanhando um colega, fazer uma, duas, só para aprender ali os macetes, ele consegue executar, sim, sem problema. Eu também acho. A gente tem um resultado do quiz, 14% da audiência optou por osteotomia de realinhamento e utilização de uma haste de fixação distal, e aí 86% optaram por uma haste metafisária. Isso aqui é só ilustração, né? O Elton já introduziu aí a questão do template. Você sempre templata os teus casos, Elton? Isso é uma rotina para você? Sempre, Lourenço. Eu gosto muito do template. Eu acho que tive bons professores no INTO e, graças a Deus, também na residência de ortopedia geral, porque você consegue restabelecer, né? Até com as hastes diafisárias convencionais, você consegue planejar o quanto que você tem que fresar, o corte, o colo, planejar, até porque, assim, eu moro numa cidade do interior, aqui o representante vem com o material bem restrito, eu não tenho, assim, muito, né, portfólio assim para mudar, como no INTO, por exemplo, onde você tem, deu um problema, você consegue usar uma haste diafisária, está ali na tua mão, uma meta, uma convencional, pode mudar o acetábulo, assim, eu tenho que planejar bem para diminuir danos e riscos, né? Então, para mim, 100%, eu planejo todos os casos. A gente passou por todos nós vivemos isso, né? Uma transição da radiografia convencional, do filme, né, para a radiografia digital, e houve um gap aí, num período razoável, em que a gente tinha aqueles templates de acetato que não serviam mais para nada, porque a gente tinha agora radiografia digital, e o template digital ficou um tempo sem
está disponível para a grande maioria das pessoas, né? Então, nas hastes, nas artroplastias primárias convencionais, eu confesso que ficamos um tempo, pegamos uma curva e um expertise em cirurgias sem template prévio, por questões maiores, né? Fora do nosso desejo, fora do que seria o ideal, né? Mas o fato é que eu também concordo que a haste metafisária ela tem que ser programada. A gente faz isso de rotina também. Qual é a tua opinião, Marcelo? Eu acho que você pensar na cirurgia previamente é o primeiro passo para o sucesso da cirurgia. É você olhar a radiografia, entender qual a deformidade e o que você vai fazer ali. E o template, ele, sem dúvida nenhuma, ele só coroa esse teu pré-operatório. Eu acho que você partir para uma jornada sem um mapa é um desafio. Então, eu prefiro ir com mapa. Então, acho que o template está também no meu portfólio de ação cirúrgico. Aqui, nessa programação, Elton, uma das coisas que a gente já observa no perfil, que é uma das questões interessantes da haste metafisária, é o centro de rotação, o offset anterior, né? Olha como é que era aqui na programação, né, prévia, e olha na metafisária. O que você acha disso aí? Você acha... eu tenho a impressão, sabe, dos casos todos que a gente faz toda semana, é que essa é uma haste que ela sai ajustada, sabe? É diferente das hastes convencionais que você precisa ficar jogando com a cabeça, botando a haste um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro. Eu falo isso com o Marcelo, né? A impressão que dá é que você já coloca a haste definitiva e ela já sai certa, né? Talvez seja por conta disso também, né? Eu ia até chamar a palavra para exemplificar esse caso, que é um dos grandes adventos da Meta e a grande propriedade que ela tem de vantagem sobre a diafisária comum, né, convencional. No perfil, você olha, ela acompanha a antiversão do colo femoral, né? Apesar do colo aí, por ser uma sequela grave aí de fratura, o colo também já está numa configuração não tão anatômica, mas assim, lhe possibilita ver bem certinho que ela acompanha o colo no perfil, né? Por gentileza, Lourenço, volta o template do anterior. Olha como a diafisária ela não acompanha o colo, ela é reta, assim, ela acompanha a diáfise. E isso não acompanha os mecanorreceptores da muscular, né? Tanto do glúteo médio, mínimo, enfim, não acompanha a musculatura já acostumada com essa versão femoral, né? E isso a Meta ela acompanha muito bem, ela já entra na configuração anatômica do colo que o paciente já tem, né? E por isso que você bem comentou que ela entra, parece que entra no colo, já bem no centro do colo, ponto de entrada, você já começa a fresa inicial, né? Você já coloca bem no centro do colo mesmo, não tem que puxar para o lado nem nada, não tem que cavar um novo buraco nem nada. Eu acho muito bacana esse advento da Meta que acompanha a versão do colo femoral. Todo material tem suas peculiaridades e eu queria, já que aqui eu acho que a ideia nossa aqui é trocar experiência daquilo que a gente vive no centro cirúrgico, no calor da cirurgia, na responsabilidade que a gente tem de acompanhar esses pacientes e compartilhar isso para as pessoas, né? E uma das coisas que eu vejo muito na cirurgia do quadril, com os implantes, é que eles têm suas próprias características. Quer dizer, assim, se você usa um implante X, você sabe que ele é fidedigno com a raspa, ele assenta no mesmo nível. Tem um implante Y que ele tende a ficar um pouquinho mais para cima do nível onde você colocou a raspa. Tem outros que tendem a ir um pouco mais. Qual é a impressão de vocês em relação à Meta, Marcelo? Você tem algum macete ou você consegue botar a raspa no mesmo nível da prótese, em definitivo? Você tem essa percepção de que ela é fidedigna? Lourenço, ela vem pronta, cara. Eu acho que você realmente coloca ali no centro de rotação, você vai cavar o colo, ancorou ela,
você percebe que o offset é impressionante como ele é muito fidedigno. A haste metafisária, assim, o teste ele vai ser igual à definitiva. Nesse ponto, eu não tenho que reclamar, o que falar dela. Eu acho que não tem aquele macete igual outras, acho que você tinha que colocar um centímetro para cima, outro para baixo, entrar rodando. Eu acho que o que você coloca no teste é o que você vai ter no final. Tá? O teste é reprodutível, né? Totalmente. O teste é fidedigno completamente à haste definitiva. E isso aí, para a gente que está operando ali, realmente no calor da cirurgia, faz toda a diferença do mundo. Você não tem que se preocupar em deixar ali um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, aumenta a cabeça, teste, a definitiva fazer a conta, entendeu? Aí você realmente, acho que ter uma preocupação a menos não tem preço. Por exemplo, você tem coragem de colocar uma raspa e testar com a cabeça a menos, quer dizer, você está no limite. E aí você vai, coloca a haste e você vai contar, você vai ter certeza que você vai botar a cabeça a menos, é isso? Absoluta. Você me conhece, sabe que não tem estresse com isso. Se eu coloquei o teste, cabeça a menos, coube, eu vou tranquilo. Essa é a tua impressão também, Elton? Sim, ela é bem fidedigna, bem reprodutível, assim como é uma exatidão alemã mesmo. E casa bem com... A gente acabou não comentando com o componente acetabular, que também, eu acho que é uma unanimidade, o Plasma Fit, né? O Plasma Fit dá uma boa pega, é bem fidedigno também, né? Tua impressão também, Elton e Marcelo? Sim, eu acho que tanto o Plasma Fit quanto o Plasma Cup, a versão anterior deles, conseguiram evoluir, manter a mesma qualidade. É uma pega, assim, realmente excepcional. Não tem o que reclamar também. Não dá. Lá no serviço a gente tem usado o liner em cerâmica. Então, essa é uma metafisária 130, né, com um liner em cerâmica, cabeça em cerâmica Delta 36. Elton, critica aí pra gente, por favor. Vê que a meta ficou no limite ali, né? Pois vendo a meta aí, você vê que não tem outra alternativa, né? Na minha concepção, se a meta já ficou no limite, acho que no nosso portfólio para Brasil não existe, eu pelo menos não tenho conhecimento de outra haste com tanto tempo de uso, fidedigna, reprodutível, tanto Brasil quanto mundo, né? Principalmente na Europa, ela já tem mais de 10 anos de trabalhos com ótimos resultados. E você fica seguro de usar uma haste assim, que você consegue executar num caso tão difícil, né? Para isso, né? Então, eu assim, não tem críticas, né? Eu acho que ela ficou perfeita, ela ancorou, um dos pontos de ancoragem é a cortical lateral do fêmur no AP, na ponta da haste ali, a cortical também lateral do colo, e ela sentou bem no cálcar, na porção póstero-medial do cálcar. Eu acho que está perfeita. Descer não desce, é inconcebível você pensar que essa haste vai afundar. É só você ter a mínima noção de cirurgia de quadril que você percebe isso. Acho que o acetábulo ficou numa posição muito boa, agregou 2 parafusos para ter segurança, né? E eu acho que não tem críticas nenhuma. Conseguiu um ótimo offset. Perfeito. Marcelo, a gente operou junto esse caso. Vamos levantar uma outra bola aí. Essa questão de botar parafuso com liner em cerâmica aí, né? Porque qual é o problema potencial envolvido? Você sabe que eu não gosto. Parafuso com liner em cerâmica, eu acho que não combina, né? Porque aquele parafuso que de repente entrou um pouquinho chanfrado, você não percebeu, se tiver qualquer coisinha ali para fora, ele pode bater no fundo da cerâmica ou quebrar a cerâmica e aí você está no caos, ou você pode ter a cerâmica não afundar direito. Então, eu não sou fã do parafuso. Você já viu isso acontecer na tua frente? Outra questão é na hora da retirada, né? Mas existem pequenos macetes cirúrgicos lá que você pode, enfim, fazer reverberar o liner e sacá-lo fora, né?
Qual o macete? Eu sei que você já revisou algum liner de cerâmica. Como é que você usa aí? Como é que você faz para revisá-lo? Geralmente eu costumo, quando eu revisei lá, foram poucos liners de cerâmica que eu revisei. Mas a reverberação foi a técnica que eu mais utilizei, que você vai batendo, vai impactando algumas vezes na hemisfério norte, sul da prótese, leste, oeste, vai batendo e vai começando a puxar o liner, ele vai saindo aos pouquinhos. Tá? Aquela ventosa que vem na caixa, eu já tentei. Toda vez eu tento, toda vez eu me arrependo, porque eu não consegui tirar com ela, não. E você, Elton, já teve o prazer de ter que revisar um liner em cerâmica? Olha, uma vez só. Infelizmente por infecção, e foi mais ou menos assim. Eu usei essa técnica de batidinhas, né? Norte-sul, leste-oeste, e também eu usei um fiozinho de Kirchner bem fininho, né? Fui dando umas pancadinhas ali, fui descascando um pouquinho, achando um caminho da cerâmica e fui fazendo um joystickzinho assim. E eu tenho um osteótomo na minha caixa bem fino, assim, maleável, que também ele entra na superfície ali, eu consegui fazer uma jogada. Mas não tem muito segredo. E o material, que nem o Marcelo comentou, que a ventosa para mim também não funcionou. Porque no caso de a bola que eu levantei em relação ao parafuso, é porque se você tiver sem parafuso, você consegue botar as lâminas circunferenciais, né? E extrair o metal, caso seja a situação. Mas esse caso era um caso extremo. Eu, pessoalmente, gosto de usar parafusos, e essa foi a opção nesse caso especificamente, né? Bem, vamos para mais um caso. Esse é um fisioterapeuta, 36 anos, um cara grandão, forte, né? Tem dor no quadril esquerdo há 8 anos. Ele teve uma infecção na infância que ele refere como osteomielite, SIC, né? Uma marcha claudicante, muita dor e uma grave limitação funcional. Elton, comenta aí para gente. Esse caso aí é para ilustrar, né, que não é tão incomum a gente se deparar com esses problemas aí, né? Pois então, né, ele fez uma ossificação exacerbada do fêmur diafisária, do istmo, né? Obliterou o canal, né, de forma óssea, que é bem difícil depois você achar o canal real. É muito fácil você fazer um falso trajeto para uma haste mais longa. Não cheguei a medir ali, não tem como fazer essa medida, mas eu creio que uma haste convencional chegaria no limite, mas provavelmente precisaria dar uma escarificada, né, nesse istmo na hora da colocação, ou ela ficaria para fora, né, ficaria alongada. É uma artrose aí hipertrófica, uma artrose concêntrica. Assim, a artrose não preocupa realmente o canal, né? É isso. O que nos chamou a atenção nesse caso aí, de fato, foi a questão dessa obliteração aí do canal medular desse paciente, né? Obviamente que a gente até consegue instrumentar, né? Quer dizer, mas tem que se preparar para isso, porque esse osso aí é búrneo, né? Não é tão simples assim, né, Marcelo? Tá sem microfone, amigo. Exatamente. Esse tipo de canal é aquele que, se você pensa no mais convencional, você tem que já preparado, levar aquela caixa de fresa especial, aquela caixa de fresa de haste intramedular, para poder instrumentar ele com conforto, porque realmente está com a caixa de fresa femoral de haste, vai passar um sufoco. Tá? A artrose acetabular realmente não me preocupa muito. Acho que vai ter que só corrigir um pouquinho ali o centro de rotação, centralizar um pouquinho, botar mais para medial. Mas o canal femoral que é a nossa preocupação. Então, mais uma vez, eu acho que a haste metafisária, ela vem dando uma resposta segura e simplificando a cirurgia muito para a gente. Essa aqui era mais para realmente demonstrar um pouquinho mais quão útil é essa ferramenta, né, na nossa prática clínica. Ter uma haste curta dessa qualidade no portfólio pode te tirar de algumas situações, né?
Então, esse paciente aí, ele já está com uns 3 meses de pós-operatório, mas desde o primeiro mês de pós-operatório andando, deambulando feliz, né? Está falando que vai fazer, vai estudar a parte relacionada à músculo-esquelética, vai se dedicar à reabilitação dos pacientes do quadril, porque ele e de prótese, de uma maneira geral, de membros inferiores, porque ele ficou muito assim comovido, emocionado e grato. Eu tenho a impressão que o resultado a curto prazo desses implantes, a gente está documentando isso, mas eu tenho a impressão que nas primeiras semanas esses resultados são muito bons. Talvez seja um viés de seleção que a gente está selecionando pacientes mais jovens, né? Mas eu tenho a impressão de que esses pacientes têm uma reabilitação muito rápida. Não sei se é essa a tua impressão também, Elton. Sim, eu tive, assim, só excelentes casos, graças a Deus, até agora com essa haste, tá? Eu devo ter feito entre 19 a 20 e poucas hastes dessa e não tive, assim, nenhuma complicação. Acho que um dos casos eu tive um alongamento de 0,8 centímetros, 0,9 centímetros, assim, que a paciente também não reclamou, paciente jovem, compensou com uma palmilha. De restante, eu consegui deixar bem reprodutível a comprimento de membros e o que chama atenção mesmo é a recuperação. Claro que são pacientes jovens, né? Então, teria que fazer um estudo comparando com pacientes jovens a haste tradicional. Deve ter já estudos assim fora daqui, não sei se tem brasileiro comparando casos de hastes tradicionais com a meta, né? Mas eu percebo uma recuperação assim fantástica, principalmente pacientes que chegam com 25, 30 dias pós-operatório, eles falam assim, doutor, parece que eu não operei, sabe? Parece que eu não mexi no quadril, eu me sinto tão bem. Um agricultor aqui, ele voltou a andar a cavalo com 30 dias, eu falei para ele que não era para fazer isso, mas ele não obedeceu, estava tão bem, feliz, e assim, é impressionante a recuperação rápida e a sensação do paciente de dizer que não sente aquele desconforto, aquela alteração de marcha, isso me chamou a atenção. Essa é a tua impressão também, Marcelo? E aqui você atribui isso? É a mesma impressão que eu tenho, tá? Eu acho que o pós-op desses pacientes é bem superior quando você comparado à haste convencional. Até uso falar que pacientes mais velhos também, eles vão tão bem quanto o paciente mais jovem, tá? Porque falei no começo, qual o limite de idade para você? Limite de idade? Via de regra, de uma maneira geral. 60 anos. Mas aí já coloquei em paciente com 65, com 68, com 69. Aquele paciente com 68 na carteira de identidade, mas aquele paciente mais ativo, um osso melhor, de melhor qualidade. Tá? Então, acho que tem essa vantagem também, né, na escolha do paciente. E acho que você atribui essa reabilitação aparentemente, obviamente isso é uma coisa, a evidência nível 5, a gente está discutindo aqui as nossas impressões e vivência, né? Nos nossos casos, essa é a minha impressão e eu estou perguntando para vocês se é mesmo, parece que sim, e aqui você atribui isso. Braço de alavanca, você corta menos colo, você coloca o offset anterior na posição normal, fisiológica do paciente, então todo o corpo dele já está acostumado àquela posição, aqueles momentos de força musculares, é mais fácil, ele volta ao normal mais fácil. E você está fazendo algum trabalho aí para avaliar se offset anterior, offset, como é que está essa coisa da avaliação disso daí lá no Instituto? Explica um pouco aí para o pessoal. Está levando um trabalho adiante, onde vai estar comparando esses pacientes com metafisária, tomográfico, tanto pré quanto pós, e para ver o que está sendo restaurado no offset e como está o que está acontecendo com esse paciente. Tá?
por enquanto, está indo bem. Está bem satisfeito com o que está vendo. Embora ainda esteja com resultados, dados brutos, não estão ainda analisados, não estão ainda dilapidados, para entender um pouco melhor. Mas a percepção que nós temos é excelente. Acho que até foi superou a expectativa. A gente está comparando pré e pós, todos os parâmetros biomecânicos de braço de alavanca, offset anterior, lateral, centro de rotação, radiográfico e tomográfico das metafisárias e das hastes convencionais. Né? E a gente vai comparar os dois grupos, né? E aí talvez aí, em curto prazo a gente tenha uma resposta objetiva para mostrar, né? Que parâmetros anatômicos são reconstruídos ou restituídos de maneira mais precisa com as hastes metafisárias ou diferentes, né? Uma das coisas que eu imagino, né, tem essa história da altura do corte, que você preserva um pouco de colo, mas é pouco, né? Tem essa coisa da biomecânica, do offset anterior, mas também tem a questão da instrumentação femoral, que é menos agressiva, né? Você não usa aquele introdutor inicial, né? Quer dizer, eu acho que tem menos morbidade na instrumentação, né, do fêmur também. Também não é uma coisa assim de grande monta, mas talvez o somatório dessas pequenas coisas seja a resposta para essa pergunta, né? E uma das coisas que a gente vê em trabalhos científicos é que a carga distribuída, a distribuição de carga nas hastes metafisárias é proximal, né? Quer dizer, os estudos com densitometria óssea, quando comparam hastes metafisárias com hastes convencionais, vários trabalhos da literatura mostram que há uma melhor densidade mineral óssea dos ossos do fêmur proximal em pacientes com hastes metafisárias. Eu acho que isso é uma coisa interessante, que é biomecânica aí da haste, né? Em relação ao posicionamento, Elton, como é que você, idealmente, como é que você faz a altura do corte? Onde é que você coloca a tua haste em relação à altura do corte lateral? E essa questão do apoio na cortical lateral, você dá importância a isso? Você tem alguma maleabilidade em relação a isso? Como é que funciona? Não, com certeza. Eles explicam muito isso, né? Porque eu acho que esse é o grande início da meta. Você tem que caprichar no corte femoral. Depende muito do caso, né? Colo, se é um colo, uma artrose de colo valgo, colo varo, né? Aí você vai fazer a tua maleabilidade do corte femoral. Isso varia um pouco de caso para caso, mas, via de regra, é um colo de 2,5 a 2,8 centímetros do cálcar, né, da parte medial, e lateral você tem que ter o primeiro ponto de ancoragem lateral, que é a cortical lateral do colo. Ela tem que estar íntegra, né, e tem que ter pelo menos ali um 0,5 no mínimo, né, de ancoragem cortical lateral do colo. Aí tem uns macetes que lá na Alemanha, o alemão explicava para nós, meio dedinho, coloca meio dedinho ali entre o trocânter e a porção lateral do colo. E aí você preserva essa cortical aí de meio dedinho, enfim, uma variabilidade de macetes que a gente foi pegando e aprendendo lá. E se você respeitá-los, você vai ter uma excelente fixação. E você, Marcelo, essa meio dedinho aí, meio dedinho de quem, né? Não, eu acho que realmente essa haste ela tem dois pontos que são muito importantes, dois pulos do gato, né? O corte do colo, lateral do colo, realmente. Você tem que estar atento à altura que você vai cortar. E a parte lateral, não coragem lateral. Então, quando você vai com o introdutor inicial, eu entro achando a cortical lateral e descendo ali. Então, para quem está começando, se quiser 2 dicas, atenção ao corte do colo e a parte lateral. Use arco em si, intensificador de imagens. Isso aí é importantíssimo, até porque foi que a gente começou. Você modifica o seu ângulo de colocação da haste, porque você quer sair do meio do canal femoral e você quer ir ancorar lateral. Então, se você tem esse hábito
de fazer haste convencional para sair para metafisária. Essa é, sem dúvida, acho que o grande dica. Usa o arco em C, vai para a lateral e corta o colo mais alto ali. Que na haste convencional, a gente traz da história da haste cimentada essa coisa de não entrar em varo, né, do alinhamento central da haste femoral cimentada, porque o manto de cimento tem que estar homogêneo, né? Se você deixar uma haste cimentada em varo, o manto de cimento no cálcar tende a ser menos forte, resistente, a fraturar e, enfim, e a falhar. Não é? E a gente acaba trazendo isso para a haste convencional não cimentada também, né? A gente tenta entrar alinhado em neutro, apesar de não haver grandes repercussões em algum valgo ou varo na haste não cimentada convencional, né? Mas como a gente já traz isso no mindset, né, das hastes convencionais, aí você vai ter uma impressão nítida de que você vai estar entrando em varo e é isso mesmo que você vai estar fazendo, né? Então, acho que isso daí, o intensificador de imagem vai te trazer confiança, certamente, para o intraoperatório, né? Então, vamos seguir adiante mais um caso clínico, né? Um paciente também jovem, 45 anos, dor há 5 anos, de caráter progressivo, não havia nenhuma história de trauma ou doença na infância, aquele padrão clássico do paciente com a coxa artrose, que chega deambulando com a marcha claudicante, sem comorbidades. E era essa imagem aí. Essa aqui é para abordar os espectros, né, das patologias que a gente aborda. Um colinho varo, né, Elton? E aí? Isso. Problema? Pode falar. Isso é um problema? É um problema, sim. Você tem que fazer um planejamento, né? Com as hastes convencionais, a gente tem ainda alguma que outra com portfólio de um colo de offset high, né? Um offset aumentado, um offset varo, né? É um colo, aí tem de 125, não sei se ainda consegue, mas enfim. Na haste metafisária, isso fica muito fácil e reprodutível, até porque ela já vem com 3 ângulos de offset de colo, né? O 130, 135 e o 120. Então, essa haste do ângulo varo de 120 da meta, ela é fantástica para um caso como esse. Você faz um corte mais curto do colo, nesse sentido, do que os 2,5 centímetros de colo, acho que nem consegue 2,5 centímetros de colo nesse caso, que seria o tradicional, entre 2 e 2,5. Aí tu vai conseguir 1,5, talvez, nem sei se isso. Fazendo o template, você consegue reproduzir bem e manter aquela cortical lateral ali do colo, e com certeza o ponto de ancoragem distal é a cortical lateral do fêmur, né? Isso é muito importante, até faltou comentar que a primeira raspa ali, que o Dr. Marcelo comentou, ela é uma raspa que você não pode bater para não fazer falso trajeto, que ela é puntiforme, né? Ela tem uma ponta. Se você ficar batendo, como a gente bate na convencional, você vai furar a cortical lateral do fêmur. Então, você tem que ir, a dica é ir com a mão mesmo, ela exige um pouquinho de paciência, um pouquinho de persistência, assim, né? Mas, se você respeitar isso, você consegue uma ancoragem legal. Enfim, esse caso aí é bem reprodutível, né, para a haste metafisária, colo de 120 da meta. Marcelo, esse caso aí é um convite a uma das complicações mais temidas, né, e mais chatas da cirurgia do quadril, que é a discrepância, né? Quer dizer, isso daí é um prato cheio para tu deixar um paciente com 1 centímetro, 1 centímetro e pouco. Classicamente, no passado, o clássico assim, era varo, osteotomia curta, cabeça longa, valgo, osteotomia longa, cabeça curta. Né? Porque a gente tinha pouco portfólio de implantes naquela época, e os livros, né, diziam essa coisa assim, porque era um macete para você tentar reproduzir a biomecânica desses quadris aí que fogem um pouco do padrão do normal, né? Então, qual é a tua opinião aí? Vamos usar uma haste convencional, depois a gente usa uma compensação à esquerda, tá tudo tranquilo. Você vai adorar, né? Aí alguém vai pedir uma escanometria, aí vai começar aquela loucura, né? Não, eu acho que realmente é aquela... A gente está
pensando, que ele se para para colocar a cabeça no passado, é o corte longo, cabeça curta, corte curto, cabeça longa, você começa a ficar desbaratinado nesses casos. A metafisária, assim, realmente eu perco um pouco essa preocupação, porque eu sei que ela vai me dar vai reproduzir esse colo original muito melhor do que as outras, né? Então, você vai ter que estar atento ao corte, sempre do corte lateral do colo, e vai ter que ter ele também na parte inferior dele também, você tem que pôr o colo para cortar. Mas hoje, com mais 120, eu fico bem tranquilo também. Esse caso aí é bom quando tem artrose dos dois lados, né? Porque aí você vai lá e... Isso aí é muito típico no PERTS, né? Quando você tem os dois quadris com PERTS, aí você substitui os dois com aí, tanto faz, né? E aí a gente vai, né? Vamos perguntar para o pessoal qual é a solução para esse caso aí, né? Coxotomia curta, cabeça longa, coxotomia longa, cabeça curta, haste de ângulo cérvico de diafisário em varo, ou prótese convencional de offset estendido. Tem algumas que são offset estendido, tem outras que são um pouco mais varo também, né? Essas hastes convencionais tem algumas que, em vez de offset estendido, é 132 e 127 graus, por exemplo, né? Então, essa é uma questão interessante. A gente, quando começa a fazer a haste metafisária, Elton e Marcelo, a gente fica assim, com uma impressão de que ela está em varo e incomoda um pouco, assim, quando você vê o raio-x, né? Será que essa haste vai segurar aí e tal? Num colo varo como esse, a sensação é ainda maior, né? E aí, vocês mantêm o protocolo pós-cirúrgico? Vocês mudariam nesse caso aí? Segura a carga? Como é que é isso? Vou falar aqui, Pode ir, Elton, vai lá, fala aí, Elton. Eu não mudo nenhum período da recuperação. Eu acho que você sente muito a pega e a fixação na hora da colocação, né? E eu fico muito seguro com ela. Ela até, a fresa dá um certo trabalho ali na fresagem, você já sente o osso, e na hora da fixação da prótese definitiva, você sente que não vai descer, que não vai afundar. Só se o paciente fizer alguma coisa muito inusitada, mas eu fico bem seguro com a colocação e não mudo nada do pós-operatório. E você, Marcelo? Mesma coisa. Deixa eu só pegar um gap aqui e pedir para o pessoal votar, né, e interagir no chat lá, mandar perguntas, fiquem à vontade, tá? Vai lá, Marcelo. Eu acho que também não muda o protocolo, não. Tá? Um dos primeiros casos com meta, o primeiro caso, de fato, foi um paciente grandão, cara, tinha 1,98 m, 100 e poucos quilos, e o ângulo cola um pouquinho varo também. Fiz a metafisária, ele ficou com dor um pouquinho de tempo, aí eu comecei a arrepender, falei, o que eu tô fazendo? Por que eu fiz isso? Por que eu comecei isso aqui? Mas depois de 2 meses a dor passou, a haste não desceu, não afundou. A carga eu cheguei liberada, não tirei carga. Aí depois de quase um ano, eu parei outro lado dele e falei, pô, Marcelo, o segundo lado fosse igual ao primeiro, estava resolvido, porque não senti nada no segundo lado. Então, mas então, assim, depois desse caso, paciente com 100 e poucos quilos, pisando tranquilamente, acho que não afundou, eu acho que não afunda mais não. Não é um temor que eu vou ter, não. Aliás, você já teve algum afundamento de haste? Metafisária nenhum. E você, Elton? Também não tive nenhum caso na metafisária. Sim. E vocês têm algum limite, assim, quer dizer, de peso, IMC, algum parâmetro desses demográficos, aí, de dados demográficos que o impeçam de gênero, peso, IMC, altura, tamanho? Obviamente vai passar por uma programação cirúrgica, né, um template e tal, mas o peso não é uma contraindicação para vocês? Assim, no curso, eles falavam que não existe contraindicação absoluta quanto ao peso.
mas eles têm um certo cuidado a pacientes acima de 150 quilos, tá? Com osso ruim. Agora, se é um osso bom, paciente jovem, mesmo que com 160, 170 quilos, enfim, eles colocam, tá? Mas com paciente já 55, 60 anos ou mais, pesando 150 quilos, eles têm um pouco de receio também. A gente não costuma ter esse nível, né, de paciente, não é tão comum, né, Marcelo? Mesmo a gente que vê tantos casos lá no SUS, né, quer dizer, a gente tem muito acesso a muito paciente, né, que muitas vezes não tem esse cuidado todo, né? A gente sabe que a obesidade é uma coisa que é mais prevalente nas populações de menor renda, mas ainda assim a gente não vê com tanta frequência a obesidade nesse nível, né? O grau 3 de obesidade, né? É uma coisa não tão comum, né? A gente não costuma contraindicar baseado em índice de massa corporal também, né? É uma coisa mais baseada na qualidade óssea, né? Quer dizer, ou em deformidades extremas, né? Quer dizer, um valgo extremo, um quadril displásico com uma versão femoral excessiva, algo do gênero, ou qualquer outro tipo de deformidade, um varo muito grande, uma deformidade tipo Pertz, que é uma coisa que a gente vê com certa frequência, que tem aquela cabeça breve, o colo breve, né? E aquilo ali realmente não parece ser uma anatomia tão assim adequada para uma haste metafisária, né? E em relação ao nosso quiz, a gente teve 58% das pessoas optando pela opção C e o restante, 42%, ficou meio dividido, né? Optando pela prótese convencional de offset estendido, né? O que é mais ou menos o que eu esperava, né? Quer dizer, o lance ali, quem optou pela haste convencional, lidar ali com a questão da discrepância, mas é como eu falei, né? Existem hastes convencionais que também são um pouco mais anguladas em varo, que talvez caibam bem ali para aquela situação. Obviamente, ali não é uma indicação absoluta para uma haste metafisária, é só porque a haste metafisária com ângulo de 120 graus encaixa ali perfeitamente. Acabou que o pós-operatório eu vou colocar depois, né? Aí a gente vai abordar um pouquinho desse caso sobre a questão prática, né? Uma das coisas que eu sei que vocês dois fazem acesso posterolateral, mas a gente está fazendo uma série grande de casos de acesso anterior direto, tanto pela via de acesso de biquíni quanto pela via de acesso longitudinal. E a gente está gostando muito dos resultados. É uma coisa muito interessante como é que a gente está desenvolvendo isso. É meio que covardia, né? Porque a gente tem uma experiência gigantesca em acesso posterolateral, né, Marcelo? A gente está satisfeito com o acesso, mas a gente não tem visto grandes diferenças, talvez porque a gente tenha muito expertise, né? Quer dizer, você já fez mais de 3.000 casos de prótese com acesso posterolateral e a gente está na centésimo pouco acesso anterior aí. Então, é realmente meio covardia, né? E Sim, qual é a tua impressão? Eu acho que o acesso lateral, o anterolateral, o lateral direto, comecei no começo, ele tem uma curva de aprendizado bem maior, é bem mais complicado, e a gente está mais confortável com o posterior, né? A expertise não tem preço, né? Então, acho que até vou dar uma dica para quem vai começar a metafisar também, outra dica aqui, começa pelo teu acesso. Tá? Não pensa em vou fazer o acesso anterior direto para fazer metafisária, porque é melhor. Eu faço o meu acesso de origem ao posterior, faço ele em 95% dos casos, tá? E garanto que o pós-operatório é igual ao anterior direto. Tá? Isso a gente observa. Ô Marcelo, mas você corta tendão no acesso posterolateral. E no anterior também. No anterior também, a galera também corta. Né? E os mesmos que eu corto. Então assim, acho que não dá, foi mal. E a gente fez os dois. Então, assim, acho que a gente pode falar. A gente tem essa liberdade. A gente transitou pelos dois. Eu passei um, passei em outro. Passamos lateral direto. Então, eu acho que a gente tem essa liberdade, tranquilidade de falar. Tá?
faz o que você está acostumado. Assim, para começar alguma coisa, você começa no teu acesso de origem, teu acesso mãe. Acesso, acho que é o mais importante. É um excelente acesso intermuscular, internervoso, mas você desinsere o piriforme para ter acesso ao fêmur. Tá? Isso é fato. Então, dizer que não se corta tendão é bobagem, marketing bobo. É uma técnica bastante reprodutível, é segura, a reabilitação é rápida, mas a reabilitação é parecida, né? Os estudos são controversos, tem estudos que apontam uma coisa, estudos que apontam outras, né? Vantagem para um, vantagem para outro. Obviamente, todo acesso que você escolhe, você vai ter os benefícios de um acesso e os malefícios dele também, né? Mas ainda assim, a gente está muito assim, entusiasmado com o acesso anterior direto, e aí eu queria abordar esse tema, né? Que a haste metafisária, ela tem instrumental que permite a introdução e a instrumentação tanto do acetábulo como do fêmur de uma maneira bem confortável para o acesso anterior. Isso aí te ajuda, Elton, quando você faz um acesso minimamente invasivo, ou quando você faz o acesso anterior, que eu sei que você também tem experiência com o acesso anterior. O que você acha desses instrumentais aí? Sim, é fundamental. Acho que não tem como fazer o acesso de Hilter, né, o acesso que você demonstrou aí, sem o instrumental adequado. Você tem que pedir isso para o fornecedor, ele vem com esse instrumental angulado, tanto do acetábulo quanto das raspas femorais, aí você consegue reproduzir, que nem digo que assim precisa, né, um pouquinho de acompanhamento de alguém ou de algum serviço que você tenha um treinamento para esse tipo de acesso, mas depois também não é uma grande curva de aprendizado, não tem grandes dificuldades também de fazer, a menos você tem que ter um instrumental adequado, uma mesa adequada, né? Ela tem que fazer uma angulação da pelve, ou você usar os macetes de cruzar a perna por baixo da outra, fazer uma quina na mesa para elevar a pelve. Enfim, tem vários macetes, o macete também de soltura do piriforme, da ancoração do shoemaker, que o pessoal chama do dois dentes aqui, ali no trocânter ou na incisura do colo para te levantar, para fresar o fêmur ali, ó, como bem ilustrado pelo aquele Roman de baixo inferior ali, na ilustração à esquerda. Esse é fundamental. Se você não consegue colocar esse Roman, se você não soltar ali, fazer um release capsular inferior, e tenta fazer isso. Se não fizer o release, você quebra o trocânter. Aí está o grande problema. Tá? Exatamente. Entendeu? Então, é só quem fez isso daí uma vez na vida, que apanhou, que consegue te dizer isso aí, entendeu? Então, assim, é muito tomar a cabeça para fazer um acesso assim, daí depois quando tu começa, opa, não, o colega faz esse release aqui, faz esse jeitinho aqui, opa, me facilitou. Enfim, são macetes de um acesso que é bom, é um acesso reprodutivo, é um acesso interessante em termos de recuperação muscular, pós-operatório, mas eu concordo com vocês plenamente, o meu acesso também padrão é o posterior, o Gibson, né, o posterolateral, e eu acho que também tem uma grande experiência nele, gosto muito, acho reprodutivo para todos os casos, principalmente para revisão. Na verdade, essas figuras aí também estão mostrando o instrumental de colocação da raspa, né? Você tem um jogo grande de instrumentais aí que te facilitam muito fugir da pele ali para não macerar a pele, né, Marcelo? Totalmente. Você tem que se não tiver instrumental, você vai sofrer. Não vai conseguir, vai quebrar trocânter, vai ter que liberar piriforme, vai ter que liberar todo externo, vai ficar... Você acaba que libera todo mundo para conseguir subir um fêmur. Com o macete de dobrar a perna embaixo, baixar a mesa, gira para cá, e roda a perna para o outro lado. Aí você abaixa a perna da mesa para conseguir jogar, frente mais o quadril, estende mais o quadril. Então, você, sem instrumental, é sofrido. Dá para fazer, mas é pior. A gente já fez, a gente já fez muito, mas aquela hora que você para e pensa, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não fui normal, né? Mas aí a dica aí é a manipulação gentil das estruturas, né? Não adianta
colocar esse Roman atrás do grande trocânter, ele forçar o fêmur para ele subir, se você não fizer a liberação correta da cápsula. Normalmente vai liberar. Quem fala que não libera é que não viu que liberou, né? Cortou a cápsula e o piriforme juntos. Né? O piriforme, obturador interno e, por vezes, o obturador externo. O obturador externo e, por vezes, o obturador interno também. Então, esse é o pulo do gato. Outra coisa que se fala muito da questão do acesso é a reabilitação, né? Que no acesso posterior usa triângulo, não pode sentar em lugar baixo. O nosso protocolo de acesso posterolateral não tem mais isso, né, Marcelo e Elton? Isso é papo da década de 80, né? Como é que é isso? O pós-operatório de vocês é restritivo? Pelo contrário. Hoje, meus pacientes, de modo geral, vão ficar em pé logo após a cirurgia, um pouco após a cirurgia. Tá? É aquele negócio, a gente vai evoluindo. Então, a cirurgia fica mais rápida, o instrumental é melhor, tem menos lesão de tecidos moles, então você consegue fazer a hack mais leve, o paciente mexe o pé mais rápido. Então, depois que começou a cirurgia, depois de 3, 4 horas, você sabe que esse cara vai estar mexendo o pé, tendo força para ficar em pé. Então, você coloca esse cara em pé depois de 3 horas, 4 horas, fim do dia, já está passeando pelo hospital tranquilamente. Então, não tem mais essa... Acho que o protocolo é igual. O triângulo, eu confesso que eu ainda uso mais por aquele dogma. Você aprendeu com ele e ficar sem ele é meio difícil assim, largar ele, então tem essa questão. Mas o paciente ele senta no local baixo. Já te mostrei. Eu tenho uma que estava remando com 1 mês pós-operatório, fazia remada na academia. Então assim, depois que você realmente tem você passa a ter uma expertise na cirurgia, na angulação, na colocação dos componentes, você tem mais tranquilidade, mais segurança para liberar o paciente. Porque o implante hoje tem um colo maior, um colo estendido, tem uma cabeça mais longa, então você consegue ter do que você tinha há 15, 20 anos. E você, Elton, você tem vídeo de paciente seu correndo, subindo escada? Aqui Lourenço é mais andando a cavalo, então. trator, carpindo, a cultura é outra aqui. Mas sim, recebo vídeo deles dançando, música gauchesca, é bem interessante. Mas sim, eu não uso mais o triângulo abdutor, eu uso em raras exceções de alguma revisão que ficou assim, que eu fiquei meio temeroso com a estabilidade, mas via de regra, prótese primária eu não uso. E os pacientes, o meu protocolo é depois de 12 a 16 horas de colocá-los caminhar, né? Eu seguro um pouquinho mais por conta da náusea, tontura, mais por síncope postural, assim, nas primeiras horas, mas eu coloco antes, com certeza, antes de 24 horas, eles caminhar já com andador e carga total. Uma das coisas que eu gosto muito desse acesso é essa questão dessa figura direita, né? O teste de Galeazzi, né, Marcelo? Discrepância é uma complicação muito desagradável, né? Tudo bem que você pega a mão de controle da discrepância no paciente de decúbito lateral também, mas essa coisa do teste de Galeazzi é bacana. É incomparável. Né? Não, é incomparável. Isso aí realmente tem que tirar o chapéu. Eu percebi ali, Galeazzi tá igual, tá decúbito supino, você percebe. Maléolo, assim, realmente não tem como errar. Então, nesse ponto a discrepância ela para de ser um fantasma para a gente, né? Então acho que se for dar uma vantagem esse acesso aí, a discrepância, você não tem mais essa temeridade. E aí, Elton, esse aí foi sem parafuso ao gosto do Marcelo, né? A pedidos. Excelente, acho que o acetábulo ficou muito legal. Se você olhar assim e não ter o conhecimento da haste, você vai dizer, nossa, mas que colo estranho, parece que quebrou o colo, alguma coisa está estranha, ele está muito vara, mas é a meta de ângulo 120. Acho que ficou perfeito, a ancoragem da cortical lateral ali do fêmur está perfeita, assim.
você vê que não tem para onde essa haste descer, tá? Ela está ancorada ali, né? Cortical lateral ali está tinindo, né? Então você conseguiu uma belíssima ancoragem tanto da cortical lateral distal quanto da cortical lateral do colo femoral, né? Dá para ver ali a cortical bem ancorada do colo femoral também. E ali o cálcar, você vê a espessura do cálcar, que é onde a meta tem a pega, né, proximal ali dela, onde você tem a fixação propriamente dita. Então, ali você tem a excelência da consolidação e da fixação. Então, acho que você conseguiu um excelente offset, e o principal é aquilo, né, que vocês estavam comentando até agora, né, é a equalização do membro, né, tá perfeito. Marcelo, colocaria parafuso aí? Não. Ponto. Ponto. Acho que, pensando sempre, você sabe que eu sou minimalista, né? Acho que quanto menos metal, melhor. Então, tanto quando eu vou pensar no polietileno, quando eu penso especialmente na cerâmica, se eu puder não pôr parafuso, eu não ponho parafuso. Uma das questões que a gente esqueceu de falar é que paciente em decúbito supino é mais prático também a utilização do intensificador de imagem, né? Quer dizer, a gente operando em decúbito lateral, a gente consegue também, né? Mas é mais fácil, né, trabalhar com intensificador de imagem em decúbito supino, só lembrar de deixar o paciente fora do pedestal da mesa, né? Porque uma vez eu começar da cirurgia, né, tem poucas mesas que o tampo corre, né? A maioria delas, você se não ajustar isso no início da cirurgia, você vai ficar vendido. Esse aí é o que o pessoal da Bebral me passou em termos de utilização de implantes percentualmente, né? A gente tem no portfólio, acho, 120 graus, 130, 135, a maior parte dos casos é 130. Né? É a vivência de vocês também? Como é que é, Elton? É sim porque é o mais próximo do fisiológico, né? O ângulo fisiológico, o ângulo variando entre 125 a 128, e a gente reproduz com 130, né? Eu tenho utilizado também alguns casos de o 135, e eu utilizei acho que uns 2 casos só de 120 graus. E você, Marcelo? Realmente a regra é 130. Tá? Já usei 120, 135 também já foi utilizado, mas a regra é 130. A 130 é o coringa, né? Quer dizer, é o que vai para quase todo mundo. E a 120 também é o caso, como aquele caso ali, o menor percentual dos casos, não é verdade? E 135, eu não me lembro de ter usado, na verdade. E aí bate com a casuística da Bebral, que é aqui no Brasil, não é? Que a acho menos utilizada essa com valgo. A gente tem medo de diminuir o offset, né? A gente fica sempre assim meio um tanto quanto desconfortável. E uma das coisas interessantes da haste 120 é essa daí, ela é um pouquinho mais curta também, né? Quer dizer, ela só não aumenta o offset, ela também vê que a cabeça XL, ela tem mais ou menos o comprimento da cabeça M, da 130, né? Isso é uma coisa que você tem que ficar ligado aí na hora de utilizar esse implante. Se você for ver a 135 e a 130, em termos de comprimento, a XL, a L, a M, a S, elas batem. Quando você vai para 120, você vê que você tem um comprimento um pouco mais curto desse jogo das hastes 120. Então, isso é uma coisa que você precisa ficar ligado durante a utilização desse implante, planejamento e tal, porque tem essa peculiaridade, né? É só para chamar a atenção. E vamos discutir mais um caso, que é uma paciente feminina, 45 anos, dor no quadril esquerdo, há 5 anos, nega cirurgias prévias no quadril acometido, sem infecção, sem déficits neurológicos e dor e incapacidade funcional do quadril esquerdo. Aí a gente vai para o outro extremo. E aí, Elton, o que você está vendo aí? Belíssimo caso, né? Uma displasia astronômica, né? A displasia cursada com uma artrose, né? Uma grande dismetria também. É um caso realmente extremo, né? Eu, sinceramente, não sei se teria tanta coragem de colocar uma metafisária nesse caso, né?
você muito bem colocou, para ver que o portfólio da Metafisária ela é amplo, né? Você pode se aventurar com ela tranquilamente, mas eu, sinceramente, acho que eu não colocaria assim no consultório, né, privado, assim, não me aventuraria tanto. Mas você vê que ela é uma haste cabível a quase todos os casos, né? Exatamente o ângulo aí de 135, creio que funcione bem, talvez um 130 para te ganhar um pouquinho de offset, tensionar o glúteo médio. Vai ter que baixar o centro de rotação, vai tensionar bem essa musculatura, cuidar para não baixar tanto, para não tensionar muito ciático ou até a paralisação do ciático, né? É um caso bem significativo aí. Marcelo, por que você usaria uma convencional aí? Pela experiência prévia, talvez seria por isso. Mas eu confesso que a Metafisária ainda me agrada nesse caso. Não deixaria de lado, não. Acho que é um paciente jovem, um paciente que tem uma postura lateral boa, você percebe que ela tem tanto um cálculo quanto um postura bem tróficos, tá? A gente vai ter que talvez pensar, vai ficar high hip um pouquinho, e o alongamento é uma coisa também que me preocuparia, tá? Você vê que tem discrepância interessante, discrepância um pouquinho grande. Mas eu penso a Metafisária também, não deixaria de fazer, não. Na verdade, você opta pela Metafisária, mas entra com a haste convencional, né, na sala, né? Ou vocês entram só com a Metafisária? Elton? Não entraria só com a Metafisária, não. Isso é um grande advento da Bibron, da Esculap, você tem um portfólio muito bom, né? Tem uma haste diafisária bicontact, é muito boa, é reprodutível, é boa, tem offset high, offset estendido, offset standard, tem a cimentada, a trilance, enfim, tu tem um portfólio que você pedir para o fornecedor, ele traz ele inteiro para você. E tem aí, a displásica, né? Tem a displásica também. Exatamente. Aí você se aventura, diz, não, tá legal, tô indo bem, botou acetábulo, gostou, conseguiu ali um centrinho de rotação, não em high hip, mas também não tão lá embaixo. Aí você vai se encorajando durante a cirurgia, mas com certeza, não tenho dúvida nenhuma que eu entraria com certeza na mesa, teria que ter uma diafisária. Você sempre entra assim, Marcelo, ou você às vezes entra só com a meta? Independente desse caso, um caso convencional. Lourenço, até hoje, eu pego aquela primária tônus meio, já sabe que vai levar para mim a Metafisária, vai levar a convencional e a cimentada. Sempre. Isso aí, até hoje, acho que eu nunca tive que usar cimentada na minha vida. Por isso, pensar assim, mas eu sempre peço para levar. Eu acho que na complicação cirúrgica, se você não tiver isso aí, é muito pior. Mas, então, assim, até hoje eu levo, peço para levar. Nunca tive que trocar, mas sempre está lá. A convencional e a cimentada. Estão na casa, esterilizadas, para usar. Eu acho que uma das coisas que, no quadro displásico como esse, aí, que podem te fazer desistir, né, de uma haste metafisária, se você encontrar uma aversão femoral muitíssimo acentuada, né? Que aí você tem, para fugir da aversão, por vezes você se surpreende, tem aí 50 graus de antiversão femoral, e aí a metafisária vai tender a acompanhar a aversão do colo femoral e talvez te coloque aí numa situação complicada, né? E o planejamento pode te ajudar com isso, com tomografia computadorizada e tal, mas obviamente que o intraoperatório é o intraoperatório, né? Então é ali dentro que você vai ver de fato com o que você está lidando, né? Então, só para chamar a atenção do valgão que essa paciente tinha compensatório do joelho, né? E aqui o planejamento, a gente se preparou aí para usar uma haste metafisária, tá? E essa foi a execução do caso. Eltinho. Excelente. Olha, a coragem de vocês deu certo. Não, até assim, não achei que o acetábulo ficou tão em high hip, não. Acho que conseguiram
Não dá para ver direito a gota de lágrima ali no raio-x, mas acho que vocês conseguiram uma boa fixação acetabular, uma boa posição nesse acetábulo. Com certeza absoluta, eu colocaria parafuso, tá? Nesse acetábulo aí, tá, Marcelo? Eu colocaria, nesse aí eu colocaria. Eu também. Tá bom? E a meta ficou perfeita. Conseguiram, de novo, os pontos de ancoragem, cortical lateral do colo, cortical lateral da diáfise, e realmente ficou muito bom, muito bom. E olha, não ficou quase que nenhuma discrepância, né? Ou bem pouca. Não chegou a paralisar ciático, não tiveram nenhuma apraxia, nem nada? Não, pós-operatório suave, né? Sem complicações. A opção aí, porque classicamente, né, aquela história, né, das hastes cimentadas, a gente traz muito discurso daquilo que a gente trouxe de memória, de conhecimento. Então, aquela coisa de restabelecer o centro de rotação, trazer o centro de rotação para o ponto original, vem muito a reboque daquilo que se preconizava na cimentação do polietileno nas hastes totais cimentadas, né? O que a gente não vê muito assim de necessidade desses implantes não cimentados, obviamente que biomecanicamente seria desejável e tal que você restabelecesse o centro de rotação, mas o que a gente vê que 1 centímetro de migração proximal do centro de rotação não causa grandes consequências. Se a gente fosse assim muito exigente com isso, a gente traria até o centro de rotação para baixo, mas às custas ou de aumentar esse componente acetabular, e aí aumentando esse componente acetabular, você está também comendo a parede anterior e a posterior, necessariamente, para você conseguir chegar lá no teto, ou então você vai fazer uma reconstrução mais complexa, botando o enxerto da própria cabeça, né, parafusando ela no teto, e que por vezes a gente vê que esse enxerto reabsorve, por vezes a falha mecânica, por vezes a prótese, a ósseo integra, fica fixa e o osso começa a sumir, desaparecer, porque não está sendo carregado mecanicamente. Então, a gente fica muito tranquilo assim, de deixar um leve high hip nesse caso. A gente faz isso com certa frequência nesses casos mais complexos, sem qualquer tipo de repercussão clínica, né, Marcelo? Tranquilo, eu acho que fica bem tranquilo. Essa paciente vai, inclusive, reclamar que está mais longa agora, né? Embora esteja um pouco mais curta, ela vai reclamar que está mais longa. Mas acho que essa haste, hoje em dia, nosso portfólio não cimentado, ele permite isso com muito mais tranquilidade. Essa questão de descer o centro, colocar a cabeça no lugar, botar valgo, varo, ele perde um pouquinho essa funcionalidade, né? Porque não tem mais muito cimento. Então, se você tem um ponto de ancoragem, calca, lateral, está resolvido. Eu acho que essa é uma discussão muito interessante, né? Porque antigamente, por conta do acetábulo também ser cimentado, você tinha essa preocupação de colocar a cabeça bem no centro, para concentrar as forças de compressão, né? Tanto de compressão e cisalhamento, para não ocorrer a soltura acetabular precoce. Hoje, com os acetábulos não cimentados e a alta capacidade de osteointegração, de crescimento ósseo até, então você não tem mais essa preocupação do braço de alavanca, né, das forças mecanofísicas ali que poderiam fazer uma soltura precoce. E isso é muito interessante, porque até quanto vale a pena você agredir mais a cirurgia e o paciente para colocar um centro de rotação original, né? Até quanto vale a pena o risco de colocar um osso ali na supraacetabular, um enxerto, chance de infecção, aumenta o tempo de cirurgia, agressão ao paciente. É isso que eu penso, né? O benefício versus o malefício dessa agressão, né? É uma discussão bem interessante isso aí. Bem, a gente recebeu perguntas da audiência e deixa eu ler uma para vocês aqui, para a gente respondê-las. Temos uma pergunta aqui, ó. Nós sabemos dos bons resultados dos implantes femorais convencionais,
né? Quais seriam as justificativas para o uso das hastes metafisárias? Marcelo, quer comentar? Está sem som. Foi o que eu falei no começo. Eu acho que quanto mais osso nativo, quanto osso original, melhor. Mais pedaço de alavanca, é questão mecânica mesmo, física. Você tem, e fora mecano-receptor, você tem uma haste mais anatômica. É isso. Numa revisão você tem uma vantagem. Como foi abordado isso no início, que você acompanha a versão do colo, você acompanha todos os mecanos receptores ali da musculatura peritrocantérica, tá? Tanto de rotadores, quanto de adutores, quanto de glúteo médio, glúteo mínimo. Então, você acompanha a versão original do paciente, ou seja, ele está acostumado com aquela versão muscular, com aquele trabalho muscular ali, e você reproduz só, praticamente tira a artrose dele, coloca uma prótese e reproduz exatamente igual, né? A musculatura dele não sente essa diferença. Se você coloca a convencional, você muda isso, você muda o centro, a antiversão do colo, né? Isso a gente colocou, ficou exemplificado no primeiro caso, ali no template, e isso a gente vê o resultado clínico diferente no pós-operatório. Então, essa é a resposta para a pergunta para o colega que está perguntando aí no webinar, que dois motivos, né? Você percebe a diferença de resultado do pós-operatório, a melhora, ele não sentia essa diferença, a recuperação mais rápida muscular do paciente, e também a questão de poupar o osso, sem contar o stress shielding, né? Eu não sei qual que o colega usa de haste convencional, tem algumas que ainda causam um stress shielding e pode isso a longo prazo complicar. Outra questão que eu acho que é interessante se levantar é que as hastes, se você for ver no registro de implantes nacional australiano, eles têm 15 anos de follow-up. Você pode ir lá, isso é público, está aberto na internet e você tem acesso a isso. Os implantes metafisários, a haste meta, tem durabilidade igual aos implantes convencionais em 15 anos de follow-up. Então, ela também é uma haste confiável, né? Então, excetuando a questão da curva, né, que eu acho que é uma curva curta na minha opinião, para quem já é cirurgião de quadril formado, né? Eu acho que isso daí também não é uma cirurgia para faixa azul, né? Já é o graduado, né, que vai migrar do macho convencional para uma metafisária. E sendo assim, né, sendo um cirurgião experiente, eu acho que a curva de aprendizado é curta, né, e os resultados de segmento, né, obviamente que o N das hastes convencionais é muito maior no mundo, né, mas o que a gente tem de registro, e esses registros são confiáveis, o que eles apontam é que há uma durabilidade bastante interessante, até algo superior às convencionais nesse registro, especificamente australiano de 2020. Está aberto lá para quem quiser consultar. Tem uma outra pergunta aqui. Qual o acesso cirúrgico mais confortável para o cirurgião com menos experiência iniciar sua curva de aprendizado? Marcelo. Já falei, é o seu. O que você está habituado. É o teu acesso nativo. Se você faz posterior, lateral direto, anterior direto. Eu acho que você começa aonde você está habituado, logo em casa. Deixa eu então aprimorar a pergunta do colega Elton. Dicas para quem quer começar uma curva de aprendizado. Exatamente, eu concordo plenamente com o Marcelo. Tem que ser o acesso que você está habituado, né? Você começar a tua cabeça, o teu 3D está trabalhando daquele jeito, você só vai adaptar uma nova técnica, uma nova versão. As dicas, acho que a gente já falou durante o webinar, a gente citou várias dicas aqui. São dicas que também o pessoal da Esculap pode te passar do portfólio, é bem tranquilo. E, realmente, quando você quer já pular para um salto a mais, mudar para um acesso anterior, um Watson Jones,
eu acho que aí merece você acompanhar primeiro o acesso, para se familiarizar com o acesso, para depois introduzir a meta, assim, nesse acesso. Então, acho que por partes, né? A pessoa que vai começar a fazer a meta é curto o follow-up, a expertise para te conseguir, e preconizar começar com o teu acesso original, que daí você rapidamente vai pegar o jeito. Eu também acho. Escolher o caso, que seja o caso convencional, o standard, né? Ter o instrumental completo, usar o intensificador de imagem, ter um cirurgião experiente contigo, né? Obviamente depois de ter feito curso, de ter utilizado o material em cadáver, depois de ter manipulado o instrumental antes da cirurgia, né? Tudo isso, o planejamento cirúrgico, né? Esse é o caminho, talvez, para o sucesso, né? E as complicações? A gente falou de vantagens e tal. Quais complicações específicas assim, da metafisária que você deve se preocupar, Elton? No meu segundo caso que eu fiz, eu tive não dá para chamar de complicação, mas, enfim, tive ali quase 1 centímetro de dismetria, alonguei um pouco o membro, e aí eu fui pesquisar, assim, ou refletir por que eu tinha cometido aquele erro, e foi um erro de planejamento mesmo. Então, por isso que eu bato na tecla que você tem que planejar direitinho. Acho que, claro, é só a experiência que vai te dando um pouquinho mais de planejamento, mas eu já tinha feito curso, já tinha acompanhado, tinha treinado em cadáver, tudo certo. Estava fazendo no meu acesso habitual, e mesmo assim ficou quase 1 centímetro, deu 0,9 na escanometria de dismetria. Eu sou muito, assim, Caxias, como a gente chama aqui no Sul, sou muito, me cobro muito essa questão da dismetria, e eu não fiquei satisfeito. Uma paciente jovem, ela não reclamou, bem tranquilo, né? Mas eu não gostei. Aí eu achei o erro, foi um erro de planejamento. Então, acho que o planejamento é crucial. E depois de outras complicações, eu assim não tive realmente infecção, soltura, afundamento, soltura séptica, soltura asséptica, afrouxamento, dor glútea, de tensionamento. Eu acho que se você conseguir um bom planejamento e uma boa execução, não vai ter problemas, tá? Essa é a minha visão. A verdade, ao contrário, você só vai ter benefícios com a haste, vai até se espantar com o resultado benéfico que a haste causa nos pacientes. Eu acho que é mais ou menos por aí. Maravilha. Olha, já estamos no horário. Eu queria agradecer imensamente a B. Braun e a todos os envolvidos na organização desse evento. Foi um prazer enorme fazer parte desse projeto. Elton, Marcelo, obrigado pela presença de vocês e até o próximo evento que certamente surgirá. Obrigado, Lourenço, Marcelo, a todos os ouvintes aí da webinar. Forte abraço. Lourenço, obrigado. Elton, obrigado ao staff aí. Obrigado. Foi excelente. Obrigada, doutor Lourenço, doutor Marcelo, doutor Elton, pelo conteúdo compartilhado hoje. Ele foi de suma importância para todos nós. Também gostaria de reforçar com vocês a importância de responder nossa pesquisa de satisfação para que vocês tenham acesso ao certificado de participação do evento e que também vocês irão receber o link via e-mail do conteúdo apresentado hoje. Muito obrigada a todos e tenham uma boa noite. Até a próxima.